pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falarmos um pouquinho sobre o mapa, a atividade mapa de vocês. Então, esclarecer algumas coisas e tentar dar um norte para vocês como fazer a atividade em si, tá? Então, a gente tem o seguinte: esse jogo do Donkey Kong todo mundo conhece, né? Marcou a infância de muita gente. A intenção aqui é mostrar que o jogo, essa programação, né, ela está totalmente inserida dentro da ideia matemática. E a matemática em si, ela é necessária para definir muitos parâmetros, principalmente em relação a saltos, em relação a comprimentos, a lançamentos e todas as outras coisas, tá bom? A primeira questão tem a contextualização do mapa, né? A primeira questão, eu tenho aqui os dois macaquinhos, né? O Didi e o Kong, o Donkey Kong, né? O Didi e o Donkey Kong, que eles estão pulando no pneu e indo aqui para essa altura aqui, né? Para esse barranco aqui. Sendo o pulo deles não alcança, se eles não pularem aqui no pneu, o pulo somente deles não alcança. Então aqui a gente já pode ver uma coisa matemática que é sobre a altura máxima do pulo, tá? Então, se ele estiver fora do pneu, por exemplo, ele vai pular e vir até essa distância. E daí não vai conseguir passar, né, para cima do barranco. Então a gente já consegue definir qual é a altura máxima em relação ao salto dos macaquinhos. Sabendo disso, sabendo que essa altura em que eles pulam não vai ser suficiente, eles necessitam desse auxílio que é o pneu, sendo a sua altura máxima agora em que eles vão alcançar com esse salto sendo maior que a altura sem esse pneu. Dentro de funções, como que nós calculamos esses pontos máximos e mínimos de funções? Seria através do vértice de uma parábola. O vértice em relação a x, que é igual a menos b sobre 2 vezes o a, e o vértice em relação ao y, que é menos delta sobre 4a, ok? E aí, no caso aqui, quando os macacos tocarem o solo, teremos y diferente de zero. Esse diferente de zero seria o seguinte: imaginando que nós temos o eixo cartesiano com a origem no pneu. Se eles saem daqui, nós temos o y como zero, porque o y ele é referente à nossa altura. Então, nós temos a altura dos macaquinhos como zero. Se eles pularem, eles vão fazer essa trajetória numa parábola. Se eles estivessem voltando aqui nesse ponto, por exemplo, nós teríamos uma altura novamente zero. Então, ele salta em zero e cai novamente em zero. Porém, ele não vai voltar à mesma distância, a mesma distância horizontal que ele soltou. Ele vai ficar aqui em cima. Então, a nossa altura ela vai ser diferente de zero, tá? Porque ele não vai voltar à sua origem. E quando o x for igual a zero, será a posição inicial no momento do lançamento. Aí, na primeira questão, eu dou o seguinte: considerando que a coordenada dos vértices é igual a 4,54 e 6,82, qual será essa minha função? Então tá, a gente tendo aqui o GeoGebra, vamos definir aqui uma função aleatória para a gente encontrar aí a função que define essa trajetória. Então, vou colocar aqui y é igual a 2x, 2x ao quadrado mais x. Vou colocar aqui negativo, porque eu quero a parábola para cima. E vou colocar aqui 3, porque eu quero ela mais alta.
Então tá. Essa seria a minha parábola centrada também na origem, tá certo? Aqui eu solto em 0, eu vou ter o meu vértice que tem como coordenada 0,75. Vamos colocar aqui. Então, eu tenho 0,75 para o meu x. Então, o meu Vx é igual a 0,75 e o meu Vy é igual a 1,125. Legal? E agora, o que a gente precisa, né? De acordo com a função, Vx é igual, de acordo com a equação, né? Menos B sobre 2 vezes A. E Vy é igual a menos delta sobre 4 vezes o meu A. Ok, nesse momento eu não sei nem quem é meu B, nem quem é meu A, nem quem é meu delta. Eu não sei de nada, né? Por enquanto, nesse momento aqui. Então, o que a gente tem? A única coisa que a gente tem é o valor de Vx e o valor de Vy. Então, eu sei que o meu Vx é 0,75, que é igual a menos B sobre 2 vezes A. Bom, fazendo aqui uma equação simples, né? Colocando aqui como fração e aqui também, multiplicando em x essa operação, teremos o seguinte: 2 vezes A vezes 0,75, que é igual a menos B. 2 vezes 0,75 vai dar 1,5A, que é igual a menos B. Multiplicando isso aqui por menos 1, certo? Porque o B aqui, no caso, é negativo, nós temos que B é igual a 1,5A. Bom, nós temos já o valor de B, certo? Associado a essa expressão. Então, vou colocar aqui ele no cantinho. Ok. Agora, vamos utilizar a equação do Vy. Nós temos que 1,125 é igual a menos delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Sobre 4 vezes o meu A. De igual forma, multiplico cruzado, certo? Aqui, 4 vezes A vezes 1,125, que é igual a menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok. 4 vezes 1,125 vai me dar 4,5A, 4,5, que é igual. Agora, eu vou ter o quê? Vou multiplicar aqui para dentro, né? Eu vou ter menos... Aqui tem um parêntese. Então, eu vou ter menos B quadrado mais 4 vezes A vezes C. Tá certo? Bom, o valor de B eu já tenho, certo? O valor de B é 1,5A. Então, eu vou substituir o valor de B na minha expressão. Eu vou ficar com... Já vou passar esse... Não, vou deixar aqui mesmo. 4,5A, que é igual a menos B ao quadrado. Então, vai ser A ao quadrado mais 4 vezes A vezes C. Tá certo? 1,5
ao quadrado, eu vou ter 2,25. Tá certo? E aqui eu vou ter 4,5A é igual mais 4 vezes A vezes C. Só que daí a gente tem um porém. Veja, esse é o nosso verdadeiro pulo do gato. Se eu pegar essa função e vou colocar a mesma função, 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Olha o que acontece quando eu acrescento a variável c. A minha função deixa de estar na minha origem, certo? Ela deixa de estar na minha origem. Eu posso trocar isso aqui quantas vezes eu quiser. Para menos. Ó, eu posso trocar o meu C quantas vezes eu quiser. Para menos ainda. Quanto menor o meu C, mais próximo da origem eu estou. No caso, essa minha função, ela está centrado, passando, né, em zero. Aqui, né, ela está passando no ponto em que x é zero e y é zero. Então, o que eu subentendo? Que o valor dc, certo? É zero, tá? Porque o c é o que determina a abertura da minha parábola. Então, eu posso trocar aqui. Quanto menor, mais próximo da origem. Quando o meu ser for zero, que é o caso da minha função, ele vai estar a função passando, essa parábola passando, em x igual a zero, y igual a zero. Então, no caso, como a é menos 2, b é 3 e c é zero, nesta nossa função, eu também sei que c é zero. Tá? Então, isso aqui vai me zerar, porque 4 vezes A vezes 0, zera tudo. 0 vezes A vezes 4. Então, eu basicamente vou ficar com menos 2,25 ao quadrado e vou passar o 4A para o lado de lá como negativo também, né? Como os dois são negativos, eu posso multiplicar por menos 1 essa minha expressão. Por quê, professora? Só para deixar o a quadrado positivo, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, professora, posso resolver com os dois negativos? Pode, não vai fazer diferença. Aí, o que nós temos? Uma equação do segundo grau novamente, onde o a é 2,25, o b é 4,5 e o c é zero. Nós vamos ter como resultado do A, não x, né? Porque agora a nossa variável é A, igual a menos 2 e igual a zero. Legal? Então, o meu A ele vai ter dois valores. Um, ele vai ser zero e o outro ele vai ser menos 2. Ok, agora, definido o valor de A, eu consigo definir agora o valor de B. Bom, para B, no caso, quando o meu A for menos 2, eu vou ter o seguinte, 1,5 vezes menos 2, vou ter que B é menos 3. E quando o A for zero, eu vou ter B igual a 1,5 vezes zero, o B vai ser zero. Esse valor aqui a gente pode desconsiderar, né? Porque eu não vou utilizar somente o B como menos 3. Tá? Então, como que vai ser minha função? Da forma canônica, nós temos mais bx mais c é igual a zero. Essa é a nossa forma canônica.
da minha função. O nosso A eu sei que é menos 2, o nosso B eu sei que é menos 3, e o nosso C a gente sabe que é 0, tá? Então, nós temos como função aqui, como função, menos 2x² mais 3x. Deixa eu ver aqui, que o B está dando menos 3, né? Deixa eu ver aqui onde foi. Voltar no cálculo. Tá certo, aqui é negativo, ó. Tá? Quando eu multipliquei por menos 1b ficou positivo e aqui ficou negativo. Então, aqui é negativo, aqui também é negativo. Aqui não influenciaria, tá? Ser negativo, porque eu tenho 1,5 ao quadrado, iria ficar positivo de qualquer jeito. Não ia influenciar. Então, meu b, no caso, é menos 1,5. Aí, menos com menos vai dar mais. Beleza, agora sim deu certo. Tá? Mais 3x. Então, perceba que é a mesma função, tá? Então, esse é o processo que nós fazemos para definir qual é a função a partir dos valores dos vértices, certo? Na letra B, eu pergunto qual será o valor da distância alcançada quando a altura do pulo for igual a 4. Ah, bom, se eu tenho a minha função, também, se eu tenho essa minha função, posso parar aqui, que não vai mais me influenciar em nada, que é menos 2x² mais 3x, isso eu coloquei igual a zero como equação, né? Mas, em termos de função, vou melhorar isso aqui. Em termos de função, nós vamos ter f de x é igual a menos 2x² mais 3x. A gente tira esse zero porque eu sei que isso é uma função, não uma equação. Aí, nós temos o seguinte, ele deu a altura y igual a 4. A altura é o nosso y. Então, tendo a altura, nós podemos substituir dentro da minha função e saber qual vai ser a posição desse meu macaquinho. A altura é o meu y e a distância é o meu x, ok? Que é meu y? Meu y é o meu f de x. Então, se ele deu a altura 4, eu tenho como f de x igual a 4, tá? Vamos supor, se ele deu a altura igual a 5, ele quer saber qual é a altura que o macaquinho está, qual é a distância que ele está quando o meu y for igual a 5. Então, eu vou ter 5 é igual a menos 2x² mais 3x. Aí, joga a letra para um lado e número para o outro e resolvo a minha função, tá? Que agora virou uma equação. Por quê? Qual a diferença de função para equação? Função eu tenho f de x. Equação, isso aqui eu tenho igual a um número, a um valor que é constante. Aqui, o meu valor de f de x é variável, isso é uma função. E quando eu tenho o valor de x igual a uma constante, isso é uma equação. Resolve Bhaskara e beleza. Vida que segue. Aqui é diferente. Eu peço a altura quando estiver na distância 5. Bom, se a altura é y, a distância vai ser o meu x, né? Tá legal? Por exemplo. Então, daí, pego a mesma função, substituo o valor referente, e aí eu descubro o meu y agora, né? Vejo qual é a minha altura. Então, aqui ABC foi explicado. Agora,
A D e a E, simples, certo? Qual é a tabela verdade para essa minha expressão lógica? Qual é a tabela verdade? Simples, simples. A E, considere a tabela verdade dessa expressão dada e é possível dizer quantas vezes o macaco não chegarão ao final dos lançamentos? Como que a gente sabe que eles não vão chegar ao final dos lançamentos? Então, quando eu tenho a minha tabela verdade, nós temos verdadeiro ou falso como solução. Verdadeiro é quando tem e falso é quando não tem. Aí, na descrição eu coloco V como conseguiu chegar ao final e F como não conseguiu chegar ao final. Então, eu vou ver quantos Fs ou quantos verdadeiros vão dar ao meu final para ver quantas vezes esse macaquinho chegou ao final. Se por acaso vai ser uma contingência, né? Uma tautologia ou uma contradição. E aí eu vou contar quantas vezes quantas vezes o macaco não chegará ao final. Então, no caso, estou interessado nos falsos, né? Quantas vezes eles não vão chegar. E aqui, por último, que inclusive tem os materiais extras e tudo mais, a gente fala sobre o diagrama PERT, também tem no estudo de caso, também tem em vários lugares falando sobre o diagrama PERT. Então, nós temos o quê? Nós temos as atividades A, B, C, D, F e G, a duração dessas atividades e quem são as predecessoras. E aí eu tenho que definir, fazer o diagrama e definir quais são os tempos para essa atividade. Então, qual é o diagrama PERT dessa operação, né? O PERT-CPM, para essa seguinte situação e qual será o caminho crítico e quanto tempo vai levar nesse caminho crítico. Tá certo, gente? Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar e-mail, se perguntar durante as aulas, eu vou estar à disposição. Belezinha? Um grande abraço e ótimo estudo para você!